Sejam bem-vindos ao Contracapa, meu nome é Felipe, você gosta de livro, leitura, literatura, se inscreva aqui no canal. E hoje é mais um vídeo de análise completa. O que é análise completa, você pergunta? Análise completa é quando eu pego alguma série de fantasia, hoje no caso O Mar Despedaçado, e eu disseco em vários elementos, por exemplo, em ambientação, enredo, personagem, tema, sistema de magia, legibilidade e mundo. E hoje a gente vai falar sobre a série Mar Despedaçado, escrito por Joe Abercrombie. Consiste a série Mar Despedaçado, os livros Meio Rei, Meio Mundo e Meia Guerra. Bom, então sem mais delongas, vamos para a ambientação. Como é que é a ambientação da série Mar Despedaçado? O Joe Abercrombie, ele criou esse mundo fantástico chamado Mar Despedaçado, que consiste em um ambiente de reinos, então são muitos reinos dentro desse lugar chamado Mar Despedaçado. Eu vou entrar em mundo mais pro final, mas só para ter uma ideia, é assim, ó. O mar, consegue ver? O Mar Despedaçado. Então é um mar grandioso aqui e são vários reinos. E existe um reino supremo. Então existe o Rei Supremo, que domina todos os outros reinos. E então, ele tem esse ambiente viking, então a locomoção é sempre de navio, é sempre de... Os costumes são muito de vikings, então os próprios navios, as esculturas são meio da mesma forma que a gente vê em séries, coisas de vikings, então tipo, sempre tem aquela figura entalhada na proa do navio e coisas desse tipo. As artes das capas indicam muito isso, né? A mulher segurando a machadinha e tal, a princesa na guerra aqui. Então, sempre que a gente vai abordar essa série, a gente tem que abordar com essa visão um pouco de viking e a gente tem que saber que existe esse reino supremo que está ali, que manda em todos os reinos seguintes. E esse Mar Despedaçado é muito curioso porque o Mar Despedaçado é o central de tudo. Então, não é nenhum lugar, é o Mar Despedaçado e ao redor tem todos esses reinos. A gente tem o Reino Supremo aqui embaixo que manda em todos esses reinos. Entrando de enredo, e é muito legal como que a trilogia se desenrola, porque ela vai aumentando as proporções de acordo com a evolução delas, e a gente não fica necessariamente nos mesmos personagens. A gente, de modo geral, a gente acompanha a história desse reino aqui. Consegue ver? É chamado Gatland. A primeira história, a gente conta a história de Yarvi, que ele é um filho mais novo de um rei de Gatland. Só que já no primeiro capítulo, o pai e o irmão mais velho morrem e aí ele assume o trono. O problema é que ele nunca foi destinado a ser o trono por dois motivos. O primeiro é que ele estava treinando para ser ministro, porque ele fala, pô, eu tenho um irmão mais velho, meu irmão vai ser o rei, e como é que eu posso ajudar o meu reino? E uma das formas de ajudar o reino é sendo ministro, porque todo rei tem ao seu lado direito, como braço direito, tem um ministro. Então o Rei Supremo, que eu falei que domina tudo geral, ele também tem um ministro supremo, que na verdade chama avô, porque todos os ministros são pai ou mãe, e aí avô ou avó, que é o ministro supremo lá. Então, o Yarvi queria ajudar o reino dele de uma forma que não fosse sendo rei, porque ele não ia ser rei de qualquer forma. E ele decide também ser ministro porque ele tem uma mão defeituosa. Ele nasceu com uma mão que só tem 2 dedos e ele não consegue empunhar, por exemplo, uma espada. E como eu falei que a ambientação é uma ambientação viking, então se um cara que vive num lugar em que empunhar uma espada é definitivo para ele ser uma pessoa boa, digo, uma pessoa bem vista ou não, então ele não consegue ter essa posição bem vista na sociedade porque ele não tem uma mão boa. Então, para ser ministro, ele só precisa ter um raciocínio que ele tem super rápido e ele acaba virando o reino já no primeiro capítulo. E aí a gente acompanha a evolução dele, é uma evolução cheia de reviravoltas e tal, e é muito legal. E por que eu digo que é uma série que a trilogia, ao se avançar, ela ganha maiores proporções? Porque, por exemplo, nesse primeiro livro, a gente acompanha Yarvi, um ponto de vista só, e ele tem que fazer, e acontece uma situação que ele tem que lidar com essa situação.
O segundo livro, Meio Mundo, a gente não acompanha mais o Yarvi diretamente. A gente acompanha a Thorne, que é essa menina, e o Brand, que é esse cara aqui. Esse aqui é o Yarvi, que é o do primeiro livro. Então, o Yarvi tem esse enredo dele. Agora, a gente acompanha Thorne e o Brand, que a história deles se passa depois dessa história, tem um gap de tempo. E a Thorne e o Brand, eles não são permitidos a seguir a carreira que eles queriam por problemas lá que tiveram. Então eles queriam ser guerreiros de Gatland, só que eles não puderam pelo que aconteceu no começo do livro. E aí depois surge uma oportunidade que eles têm que aí que é difícil falar sem dar spoiler, né? Só que aí eles têm que dar uma sequência, eles têm uma missão própria para eles seguirem. E aí então tem um protagonista, agora que são 2. E aí o terceiro, Meia Guerra, a gente acompanha a história da princesa Scar, que também é um gap de tempo depois do segundo livro, mas agora a gente não acompanha nem a Thorne, nem o Brand. Agora a gente acompanha a Scar, que é uma princesa de um outro reino. A gente acompanha o Rafe, que ele é um escudeiro de um outro reino também, que não é nem o da Scar, nem o do Yarvi, de Thorne e do Brand. E a gente acompanha o Cole, que é um rapaz que a gente conhece no segundo livro, que entra na história. Então a gente tem 3 pontos de vista. Então o enredo, a gente acompanha 1, 2 e 3 protagonistas. 3 pontos de vista diferentes. E é muito legal como se desenvolve dessa forma. E é engraçado que tudo aumenta as proporções. Por exemplo, não só os pontos de vista, mas o mundo, que eu vou falar do final, de novo. Devia ter começado com o mundo no começo, né? O mundo vai se expandindo. Então, eu te mostrei o mapa do Meio-Rei, que é só esse tamanho. Dá pra ver? Dá. Só esse tamanho. Quando chega no último, esse pedaço já tá pequenininho, que eu vou mostrar mais pra frente. Então, vamos falar um pouco sobre os personagens em si, já que a gente tem tanto ponto de vista diferente, né? Os personagens, nos livros próximos, eles não são pontos de vista, mas eles ainda estão na história. Então é engraçado porque a gente já conhece os valores dos personagens, e aí quando a gente vai para um próximo livro, a gente não acompanha mais eles, mas a gente já conhece aqueles personagens de uma forma muito carinhosa, talvez. Então os personagens são, do primeiro livro, o Yarvi. O Yarvi é esse menino que não tem um braço, que ele é super mal visto na sociedade por não conseguir empunhar uma espada, tal. Ele tem que lidar com a situação de virar rei. E aí, tipo, tem as pessoas que não querem que ele seja rei. Porra, nosso rei vai ser um maneta? Não pode. E tem as pessoas que, tipo, falam, não, eles têm super capacidade porque o rei rege pela cabeça, tal. Então, é esse o ponto. E o Yarvi é um cara, é um moleque, né? 16, acho que tem 16, 17 anos. E ele se passa por uma situação muito difícil. Ele tem que lidar com a superação. E é muito legal como ele se desenvolve. É uma pessoa que ele tem muito desejo de superar e de mostrar para os outros que... De provar para os outros. Ele faz um juramento e ele segue a vida dele muito em cima desse juramento para destruir as pessoas que fizeram o que fizeram com ele. Aí no segundo livro a gente tem Thorne Batu e o Brand, que são personagens diferentes. Por quê? Porque a Thorne, o que acontece? A Thorne e o Brand, no começo do livro, eles são jovens e eles estão fazendo aquele meio que o teste final para virarem guerreiros de Gatland. Só que aí o treinador, ele pega muito pesado no treinamento da Thorne e aí ela acaba, infelizmente, ou felizmente, não sei, dependendo, assassinando um menino. Não assassinando, ela acaba matando um menino sem querer pelo desafio injusto que o treinador colocou nela. E aí, por ela matar esse menino, ela fala, não, você não pode ser guerreira aqui de Gatland. Você vai, inclusive, ser presa para esperar o seu julgamento e tal. Porque ela matou um colega dela e isso é inadmissível, faz todo sentido. E o Brand está lá assistindo tudo isso. E aí tem essa história, eles são jogados, né, nessa situação. E aí surge uma oportunidade ali de, em vez dela ser apedrejada, o Yarvi, que a gente vê no primeiro livro, ele encontra uma oportunidade de levar ela para uma missão junto com o Brand. E o Brand, ele é órfão. E ele cuida da irmãzinha mais nova. Ele prometeu para a mãe dele fazer o bem sempre.
E aí ele viu, né, ele estava na situação da Thorne, e ele viu que o treinador foi injusto e tal, e ele acaba contando. Só que aí, como ele conta, ele também acaba entrando no mesmo nível da Thorne, que é tipo, você não vale pra gente porque você entregou seus colegas e tal. O que faz todo sentido. Então o Yarvi acha uma missão para eles poderem seguir ali e tal. E aí se desenvolve. Aí o terceiro livro a gente acompanha a princesa Skara, que ela é de um outro reino chamado Troveland, que tem um emissário do Rei Supremo, porque a gente tem todos esses plots pessoais, mas também tem plot grande que são os reinos. O Gatland e os outros reinos estão meio irritados com o Rei Supremo. Então a história vai se desenrolando até o ponto dos reinos terem que se juntar, ou terem que se conversar entre si, na verdade, para poder, né, achar ali um senso comum. E aí a gente acompanha a Skara, que é uma princesa que tem os pais assassinados, que ela também busca uma forma de se aliar aos outros reinos para conseguir vingança. E a gente tem o Rife, que é um escudeiro que ele acaba sendo... É um cara que é tipo muito guerra, luta, guerra, luta. Na hora que ele se aproxima, que ele é obrigado a se aproximar da Skara, ele é super relutante, mas ele acaba tendo, né, a evolução de personagem. E a gente tem o Cole, que é o cara que a gente conhece aqui durante o segundo livro, que também a gente já conhecia um pouco dele, só que agora a gente se aproxima muito, muito mais. E ele tem uma participação muito legal na história também. Agora um pouco de tema, né? O que aborda o Mar Despedaçado? Eu acredito que ele aborda 3 pontos principais, que o primeiro é vingança, né? Então, fazer juramentos e cumprir os juramentos em cima de pessoas que jogaram os personagens para baixo, que prejudicaram eles de alguma forma. A gente tem também o senso de justiça, tipo, o que é justiça, até onde eu posso ir para fazer a justiça, a minha justiça, a justiça de um personagem, não é necessariamente a justiça de outro. E eu acho que também tem um tema muito legal de superação dos personagens. Então, tipo, de fazer limonada com limão, sabe? Então, tipo, a vida te deu limão, faça uma limonada. Então, te colocam numa situação super ruim e você tem que usar da melhor forma para conseguir depois fazer essa situação ruim virar uma força do personagem no futuro. Então, esses são os grandes temas dessa trilogia. Agora, um pouco sobre sistema de magia. E é uma série de fantasia e o sistema de magia não acontece muito. Eles não têm muito conhecimento sobre magia. A primeira magia que acontece é no segundo livro, na metade para frente, se eu não me engano. E eles... a magia é uma coisa muito desconhecida. Eles têm muito medo. Eles falam, puta, isso aí não é do nosso Deus, sabe? Isso aí é uma coisa da morte e tal. Porque eles só conseguem acionar magia a partir de relíquias mágicas, relíquias élficas, que ninguém ali tem direito, tem acesso a elas. Então, tipo, a magia não é uma coisa muito abordada. Toda vez que é abordada com o pé atrás, porque ninguém conhece direito. Até o terceiro livro, que aí entra mais na história. Só que a magia, não é, ela é abordada de uma forma muito peculiar e muito curiosa, que não é igual, tipo, o mago que faz tal coisa. A magia parte dessas relíquias mágicas. Só que as relíquias mágicas, para você usar, você usa de uma forma muito, muito peculiar. Eu não sei explicar isso, porque parece que essas relíquias têm que ser munidas, têm que ser reabastecidas, então a gente vai aprendendo sobre isso um pouco da magia. A magia, propriamente dita, não tem diretamente relação na história inteira, mas ela tem um papel importante depois na história, no desenrolar dela. Agora, um pouquinho, finalmente, sobre mundo, né? Eu fiquei falando sobre mundo quando não deveria falar sobre mundo, mas agora eu vou falar sobre mundo. E como eu falei, é uma trilogia que vai tomando proporções maiores. E o que eu quero dizer com isso é que, no primeiro livro, O Meio-Rei, a gente tem aqui o Mar Despedaçado. É isso aqui só. No segundo livro, eles têm que ir para fora do Mar Despedaçado. E aí o que acontece? O mapa é ampliado. Aquilo que a gente tinha visto era só isso aqui. Agora o mapa já está muito maior. E, para completar, no meio da guerra, a gente tem mais coisa. Por exemplo, a gente tem um mapa de uma fortificação
e... Ô, caramba! O mapa toma uma proporção maior ainda. Então, tipo, o Mar Despedaçado tá aqui. Então, o segundo livro era mais ou menos até aqui. E agora a gente tem toda essa parte inferior. Então, o mundo ele vai se desenvolvendo muito com o desenrolar da história. E a gente tem ainda a parte de legibilidade. Então, como é que é a escrita do Joe Abercrombie nesse livro? Eu acredito que é um livro com uma cadência muito rápida. É um livro que é uma trilogia que a gente passa, que são capítulos curtos, então a gente passa rápido, tem muita reviravolta, ele usa palavras fáceis, ele não gosta de ficar usando muita, tanto nessa série quanto na Primeira Lei, ele não gosta de ficar usando palavras muito sofisticadas, tipo, são palavras rápidas, e a gente vai evoluindo no livro de uma forma muito rápida, a gente se envolve muito e é muito, muito bom e muito fácil de ler essa trilogia. Então a trilogia do Mar Despedaçado é uma trilogia que eu gostei muito, ele dá uma abordagem muito real, muito visceral para o mundo fantástico, não tem muita magia, firulas e mil espécies diferentes, é uma fantasia moderna, que eu gostei muito, tem uma cadência muito rápida e é uma série que se alguém perguntar e falar, ó, eu quero começar a ler fantasia, o que eu leio primeiro? Eu recomendaria muito essa série, porque é uma série muito pé no chão e eu gostei demais. Então essa foi a análise completa da série Mar Despedaçado. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, espero vê-lo num próximo. Tchau!